Ele desejava misericórdia para ele e justiça para os outros. É um coração, às vezes, endurecido, um coração que está cheio de justiça própria. Jonas queria a graça de Deus para si, mas ele queria justiça para os seus inimigos. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida, nós dividimos as pessoas em duas partes, entre aquelas que merecem misericórdia e aquelas que merecem apenas o julgamento. Quando alguém faz algo de errado, ou que nós entendemos que é errado, nós queremos condenação. Eu vejo isso, a luta que eu enfrento, porque o meu velho homem, ele foi crucificado com Cristo. Mas eu tenho uma natureza terrena que precisa ser mortificada. Ele se alegra quando recebe o perdão, mas tem dificuldade em se alegrar quando Deus perdoa quem consideramos inimigos. Será que nos alegramos quando Deus salva quem julgamos indigno? Ou ainda nós carregamos um coração religioso que prefere a condenação? Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Fé. Estamos dando sequência à nossa temporada Personagens da Bíblia. Hoje vamos conversar sobre um personagem muito conhecido. Quando ouvimos falar em Jonas, quase sempre pensamos imediatamente no grande peixe. Mas o peixe ocupa apenas uma pequena parte dessa história. O verdadeiro tema do livro de Jonas é como Deus, cheio de graça, misericórdia e compaixão, confrontou o coração de um homem religioso. Para essa conversa, nós recebemos aqui o coordenador ministerial da nossa igreja, o Hildo Iores, e o nosso amigo e preletor e irmão Fernando Prison. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Café e Fé. Ok, muito obrigado mais uma vez. Um privilégio participar dessa conversa. Obrigado também, pastor Glênio e Hildo, por essa oportunidade aqui de estarmos juntos, falando da palavra de Deus. É uma alegria estarmos juntos mesmo. E será que em alguns momentos nós somos mais parecidos com Jonas do que imaginamos? O grande pregador Tim Keller, que faleceu recentemente, escritor, ele diz que Jonas queria a graça de Deus para si, mas queria justiça para os seus inimigos. Essa é uma frase que bate de frente com essa hipocrisia, com essa justiça própria que nos cerca. Então, pegue o seu cafezinho e venha refletir conosco. Já, já nós voltamos. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Quando Deus chama Jonas para anunciar a sua mensagem à cidade de Nínive, ele decide fugir. Durante muito tempo, pensamos que Jonas fugiu porque tinha medo dos ninivitas.
Mas o próprio livro revela um motivo muito mais profundo. Jonas conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus iria perdoá-los. E era exatamente isso que ele não queria. Depois da tempestade, do grande peixe e da pregação, acontece algo extraordinário. Toda a cidade de Nínive se arrepende. Do rei até o povo mais simples. Até os animais andaram pegando carona nesse perdão. E Deus suspende seu juízo. Seria natural imaginarmos que Jonas terminaria essa história celebrando uma das maiores conversões registradas na Bíblia. Mas acontece justamente o contrário. Vamos fazer uma leitura do texto aí. Hildo, você poderia ler o livro de Jonas, no capítulo 3, o verso 10. Por favor, dá uma lida nesse versículo. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Agora, Fernando, completa, por favor, do capítulo 4, os versículos 1 a 3. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Eita, veja só, né? Ô Hildo, por que Jonas ficou tão indignado quando Deus demonstrou misericórdia? O que esse episódio revela sobre o coração desse profeta? O mais impressionante, pastor, é que Jonas não ficou indignado porque Deus foi injusto, mas pelo contrário, porque Deus foi misericordioso. Jonas queria experimentar a graça de Deus, mas ele não queria, ele não aceitava que essa graça se estendesse ao povo que ele achava que era um povo mau. Que era um povo realmente mau, cruel. O povo ninivita era um inimigo de Israel. Ele desejava misericórdia para ele e justiça para os outros. E é justamente aí que Deus confronta o nosso coração. Um coração religioso, um coração egoísta. Ele se alegra quando recebe o perdão, mas tem dificuldade em se alegrar quando Deus perdoa quem consideramos inimigos. Ô bichinho caracolado, né? E isso se estende a nós hoje. Nós Não temos é verdade? que pensar muito bem Tem nisso. mais Jonas vivendo nesse mundo do que nós imaginamos, né? Sim. Ô Fernando, é possível alguém obedecer externamente a Deus, frequentar a igreja, conhecer as escrituras, ser um teólogo e ainda assim carregar um coração distante daquilo que agrada ao Senhor? Pastor Glênio, infelizmente é possível. E isso acontece talvez com mais frequência do que a gente gostaria, né? Nós podemos perceber que as pessoas, elas aparentemente têm aquele comportamento adequado, mas interiormente o coração é um coração às vezes endurecido, um coração que está cheio de justiça própria. Talvez esse aqui seja o ponto em que
até muito relevante, né, de estarmos refletindo acerca da figura de Jonas. As pessoas acreditam que por frequentarem uma igreja ou por terem, às vezes, rotinas adequadas de fé, de religiosidade, isso não poderia acontecer. Mas essa justiça própria que às vezes carregamos dentro de nós nos faz, né, um coração endurecido em relação ao outro, né? E não conseguimos enxergar a própria realidade nossa. É verdade. Aquela frase que a gente leu no início, do Tim Keller, Jonas queria a graça de Deus para si, mas ele queria justiça para os seus inimigos. Ele mostra que Jonas apresenta um perigo muito presente dentro da religião, da igreja hoje, que é alegrar-se mais com o julgamento dos outros do que com a restauração deles, né? A graça nos constrange porque ela alcança pessoas que jamais consideramos dignas. Eu gosto de uma frase do Matthew Henry. Ele disse: quando eu chegar no céu, eu vou ter três realidades que eu não esperava. Primeiro, que eu estarei lá. A segunda é que eu não vou encontrar... Aliás, é assim. Primeiro é que eu não vou encontrar algumas pessoas que eu esperava encontrar. Segundo, que eu vou encontrar pessoas que eu achava que não iria estar lá. E a mais espetacular de todas é que eu estarei lá, pela graça do Senhor. Esse termo graça, ele é muito difícil. Porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma e nem tem condições de merecer. E ela ofende muito o nosso mérito. Como é que vocês veem esse assunto dentro do contexto, até mesmo da nossa comunidade e entre o contexto das igrejas hoje? Eu particularmente acho que a grande dificuldade que nós temos, pastor Hildo, é que nós gostamos de contabilizar aquilo que nós fazemos para Deus, achando que nós vamos ganhar, né, o beneplácito de Deus por conta daquilo que nós fizemos. E aí nós nos tornamos justiceiros. Uhum. Mas eu já fiz isso, mas eu já fiz aquilo. E ao agir dessa maneira, quando alguém faz algo de errado, ou que nós entendemos que é errado, nós queremos condenação, né? Então essa é a nossa maior dificuldade, o problema do mérito. É verdade. Contabilizar aquilo que, né, não deveria. É verdade. Então, pastor, eu estava conversando justamente sobre essa questão na semana passada com um amigo, e ele me contando que teve uma conversa com outra pessoa e essa pessoa ficou super ofendida e não deu mais oportunidade dele conversar e falar sobre essa questão, justamente por essa justiça própria, né, que nós temos. Que só a graça de Deus e a misericórdia dele é que pode desenraigar isso do nosso coração, né? Verdade. Eu luto com isso. Eu também. A gente vê isso, eu vejo isso, a luta que eu enfrento. Porque o meu velho homem, ele foi crucificado com Cristo. Mas eu tenho uma natureza terrena que precisa ser mortificada. E ela é reincidente. Ela tem uma cultura que foi aprendida e ela vive. E a história de Jonas é uma história que termina de uma maneira surpreendente. Não como uma resposta, não como alguma coisa assim mais concreta, mas como uma pergunta. E talvez Deus esteja fazendo
essa mesma pergunta a nós. Eu vou deixar você ficar aí com a cabeça rodando, porque essa pergunta vai ser importante. Fica aqui conosco, logo nós voltamos para continuar a nossa caminhada aqui no Café com Fé, com Café e Fé. Já já volto. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O capítulo 4 é provavelmente a parte menos conhecida do livro de Jonas. Depois que Nínive é poupada, Jonas pede para morrer. Então Deus faz nascer uma planta para lhe dar sombra, solta. E no dia seguinte permite que ela seque. Pronto. Jonas sofre profundamente pela planta que morre. Então Deus revela o verdadeiro propósito daquela experiência. Jonas tinha compaixão da planta, mas não conseguia ter compaixão de milhões ou milhares de pessoas. O problema nunca foi Nínive. O problema era o coração do profeta Jonas. Vamos continuar olhando isso aqui, gente. Jonas capítulo 4, versos 6 a 8, Hildo, você pode fazer a leitura desse texto? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu a cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Opa! Forte, né? Forte demais. Fernando, continua aí no verso 9 para frente. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha só, é interessante perceber que Deus não queria apenas alcançar a cidade de Nínive. Ele queria transformar o coração do profeta. O Senhor trabalha em Nínive, mas também ele trabalha no coração do Jonas. Porque Deus não está interessado apenas em obediência exterior. Ele deseja transformar
nossos afetos, nossos desejos, o nosso coração. Então, Hildo, vivemos numa cultura que rapidamente cancela as pessoas e acredita que alguns não merecem uma segunda oportunidade. Como o livro de Jonas confronta essa mesma maneira de pensar? O livro de Jonas confronta diretamente essa mentalidade, pastor, porque mostra que nós, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, nós dividimos as pessoas em duas partes, entre aquelas que merecem misericórdia e aquelas que merecem apenas o julgamento, o juízo de Deus. Mas isso é esquisito, merecer misericórdia, não é? E foi exatamente isso que Jonas fez, né? Para ele, os ninivitas, que eram um povo perverso, cruel, indigno, de qualquer compaixão, mas Deus olha isso de uma forma diferente. Deus olha para a cidade e vê pessoas que precisam conhecer a graça de Deus e se arrepender. Enquanto Jonas desejava só a destruição por achar que aquele povo não merecia, Deus oferecia uma oportunidade de arrependimento. E essa, vejo que é uma grande lição para nós. Porque nós vivemos hoje numa cultura imediatista, individual, que cancela as pessoas por erros. E quando a gente vai ver, esses erros são coisas banais da vida que ofendem tanto a justiça de cada um, né? O Evangelho, porém, nos ensina que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Amém. Ô Fernando, e como nós podemos identificar em nós mesmos, no nosso coração, parecido com o de Jonas? Será que tem alguma semelhança? E como evitar que o orgulho espiritual nos faça esquecer da graça que um dia também nos alcançou? Bom, primeiramente, pastor, respondendo essa sua pergunta, eu acho que para que possamos identificar isso só por revelação. É verdade. Se o Senhor não revelar isso a nós, nós não vamos conseguir enxergar. Às vezes não enxergamos a trave que está no nosso olho. Então nós precisamos da graça de Deus para isso, né? Agora, assim como está escrito lá no próprio versículo 6 que o Hildo leu, né? Está escrito assim, o versículo 6, a fim de o livrar de seu desconforto. Deus fez subir uma planta para livrá-lo do seu desconforto. Uma coisa que me fez refletir aqui é que nós às vezes ficamos mais preocupados quando estamos mais preocupados com o nosso próprio conforto, seja físico, seja emocional, do que com as almas perdidas. Verdade. Aí nós estamos nessa mesma situação que Jonas. Agora, o que nós vamos fazer para não incorrermos nesse erro de Jonas, né? Primeiro, eu acho que é nos lembrar todos os dias que nós dependemos da graça de Deus. Se nós não nos lembrarmos disso, nós vamos incorrer no erro dele. Nos lembrarmos todos os dias da onde o Senhor nos resgatou, da onde o Senhor nos livrou, da onde o Senhor nos tirou. O senhor sabe, pastor Glênio e Hildo, que nós temos memória fraca. Eu tenho memória fraca. Muito fraca. E é um exercício você reconhecer quem você é, da onde você veio. Para não ficar cheio de si, como o Hildo falou aqui. Um dos reformadores, ele disse que enquanto Jonas desejava restringir a misericórdia de Deus ao povo de Israel, Deus revelou que sua compaixão alcança todos aqueles a quem ele deseja chamar. E o Dr. Mark Lloyd Jones, que foi um homem muito especial que viveu no século XX,
Ele disse, nada é mais contrário ao Evangelho do que pensar que Deus nos deve alguma coisa. É verdade. E essa questão da misericórdia é uma questão muito forte. Eu vou contar uma pequena historinha aqui do imperador francês Napoleão Bonaparte. Um soldado foi apanhado dormindo lá na vigília, no ponto de vigia, e ele foi condenado à morte. E a mãe do rapaz correu para ele e disse, imperador, tenha misericórdia do meu filho. E ele de cima do seu cavalo olhou e disse, ele não merece misericórdia. E ela gritou de baixo, se merecesse não seria misericórdia, imperador. E aquilo ali fez com que ele refletisse, porque é pela graça que nós somos salvos, pela misericórdia que nós... E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Isso, pastor, não significa que Deus ignora o pecado. Não, né? pelo contrário. Nínive precisava se arrepender, no caso. Mas a graça de Deus, ela não elimina a necessidade do arrependimento. Mas quando o arrependimento verdadeiro vem, há perdão verdadeiro. Pois é. O livro do Jonas, ele termina com uma pergunta. E a pergunta é muito interessante. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Deus tem compaixão de você, tem compaixão de mim, e Ele quer que nós nos arrependamos e nos voltemos para Ele. A Bíblia não registra a resposta de Jonas. Ela chega até nós com essa ideia. Será que entendemos realmente o que é a graça? Será que nos alegramos quando Deus salva quem julgamos indigno? Ou ainda nós carregamos, muitas vezes, sem perceber, um coração religioso que prefere a condenação? Infelizmente o tempo foi-se e eu queria agradecer a presença de vocês aqui, e tanto o Hildo como o Fernando, e agradecer você que esteve conosco. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, e quando nos lembramos que nós fomos salvos e da forma que fomos salvos, da onde fomos salvos, né? O Espírito do Senhor nos leva a também desejar isso para o próximo, né? Então que o Senhor faça isso nos nossos corações. Obrigado, pastor Glênio e Hildo também por essa participação e por essa reflexão aqui no livro de Jonas, né? É um desafio, mas nós necessitamos da revelação do Senhor para vermos que muitas vezes a gente incorre nessa mesma situação que ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Um abraço de coração para coração. Nós carregamos algo de Jonas quando celebramos a graça que nos alcança, mas resistimos quando ela alcança alguém que não queríamos ver incluídos na misericórdia de Deus. Pense nisso.